Olá pessoal, o tema da nossa aula de hoje são os 50 anos da Primavera de Praga. Vamos tentar entender como é que foi esse movimento que aconteceu lá na antiga Tchecoslováquia. De novo, a gente tem que construir lá aquela nossa linha do tempo. A gente sabe que durante a Segunda Guerra Mundial nós tivemos dois grandes grupos opositores. De um lado, a Itália, a Alemanha e o Japão, formando as forças do eixo. E do outro lado, os Estados Unidos, a União Soviética, o Canadá, a França liberta, o Reino Unido, o Brasil, a Austrália, a Nova Zelândia, lutando contra o grupo das forças do eixo. A guerra termina com uma vitória dos aliados em 1945, em maio de 45 na Europa e em agosto de 45 com a derrota do Japão depois de 2 bombas nucleares. Estados Unidos e União Soviética, que eram aliados durante a Segunda Guerra Mundial, vão iniciar um período que vai de 1945 a 1991. Portanto, do final da Segunda Guerra Mundial até o fim da União Soviética em 1991, que ficou caracterizado como período da Guerra Fria, da bipolaridade, da divisão do mundo em 2 esferas de influência, capitalismo versus socialismo, portanto um conflito ideológico, um conflito militar, uma disputa por áreas de influência. Nesse sentido, quando nós olhamos para o teatro de operações da Segunda Guerra Mundial, as forças ocidentais, lideradas sobretudo pelos britânicos, pelos franceses libertos e pelos Estados Unidos, avançava em direção à Alemanha pelo oeste, enquanto que as forças soviéticas avançavam em direção à Alemanha pelo leste. O ponto-chave é que quando termina a Segunda Guerra Mundial, boa parte do leste europeu estava sob controle soviético. E aí, a União Soviética impôs, pelo uso da força armada, a imposição de um regime socioeconômico comunista nos países de sua área de influência. Isso aconteceu com a Hungria, com a Polônia, com a Tchecoslováquia, com a Iugoslávia e uma série de outros países. Bom, no caso específico lá da Tchecoslováquia, lembrando que hoje a Tchecoslováquia não existe mais, houve um processo após o fim da União Soviética em 91 de separação entre uma República Tcheca e a República da Eslováquia. Mas naquele momento elas eram lá um país uno. E aí nesse país uno, nós sabemos que foi imposta um comunismo no modelo stalinista, portanto, com forte perseguição a todos os grupos que eram contrários ao comunismo, uma doutrinação ideológica muito forte, o expurgo de qualquer meio de comunicação que fosse pró-capitalista e não pró-comunista no modelo stalinista. Havia um culto da personalidade, da figura do próprio Stalin e de personagens fortes dentro de cada um dos países que compunham a Europa Oriental. Esse modelo de produção foi garantido por uma estatização dos meios de produção, tudo passou a pertencer ao Estado, e todo mundo trabalhava para uma fonte estatal. Não havia liberdade de imprensa, não havia liberdade de ir e vir, não havia liberdade de organização e havia um único partido político, portanto um sistema monopartidarista. Esse era o modelo que a União Soviética implementou no leste europeu. No entanto, na década de 1950, assumiu o poder da União Soviética o Nikita Khrushchev. E o Khrushchev rompeu com a ideia stalinista que vinha até então e começa a flexibilizar algumas das imposições da União Soviética em relação aos países do leste europeu, o que não significa, em absoluto, abrir mão do controle desses países, mas havia lá uma possibilidade de uma certa flexibilização das relações.
Bom, para a gente continuar entendendo isso, vamos colocar no quadro o que nós falamos até agora. Então, o que nós temos lá, né? Nós temos os 50 anos da Primavera de Praga. E aí, com o fim da Segunda Guerra Mundial, a Europa Oriental ficou sob controle soviético. Foi implantado, então, né, o socialismo com a estatização dos meios de produção, por um outro lado, a ideia do monopartidarismo, um único partido político, sobre um regime fortemente stalinista, ou seja, aquele que seguia os princípios, né, estabelecidos por Stalin, né, sem liberdade de opinião, sem liberdade de ir e vir, sem liberdade de manifestação, sem liberdade de organização, num único partido político, forte expurgo daqueles que eram contrários ao regime, perseguição de intelectuais contrários ao regime e de universidades, e ao mesmo tempo fechamento, né, da imprensa contrária ao regime, e por aí vai. Portanto, né, com o fim da Segunda Guerra Mundial na Europa, a Europa Oriental ficou sob controle soviético. Países lá como Hungria, Bulgária, Polônia, Tchecoslováquia, Iugoslávia, dentre outros. Foi implementado um socialismo com a estatização dos meios de produção, a introdução, né, do monopartidarismo dentro de um modelo stalinista. Porém, a gente sabe que na década de 50 assume o poder Nikita Khrushchev na União Soviética. Começa então um movimento de flexibilização desse stalinismo. Bom, dentro da República da Tchecoslováquia, então, as eleições vão garantir a ascensão de um comunista, mas um comunista considerado reformador, que foi Alexander Dubček. Alexander Dubček chega ao poder e ele inicia um movimento de reforma, né, do comunismo, que ele diria que tinha que ter a cara da população, ou seja, um comunismo com a cara do povo, um comunismo humano, né? Um comunismo que não fosse aquele stalinista implementado no seu país. Ele começa então lá por uma série de reformas que foram aprovadas no parlamento, como a liberdade de opinião, a liberdade de imprensa, a liberdade de ir e vir, a possibilidade de direitos iguais para homens e para as mulheres. A ideia era fazer um comunismo, né, do tipo humano, que levasse em consideração o desejo e a manifestação plural das pessoas. O problema é que esse conjunto de decisões do Alexander Dubček, né, trazia consigo, né, a possibilidade de um espalhamento dessas ideias, abre aspas, consideradas libertárias, para outros países do leste europeu, que também estavam sob controle soviético. O medo da União Soviética era que essas mensagens libertárias vindas da Tchecoslováquia se espalhasse para a Iugoslávia, para a Polônia, para a Hungria, para a Bulgária, e, portanto, a União Soviética poderia perder o controle sobre esses países, diante de uma possibilidade do avanço do capitalismo para o leste europeu. Para poder impedir que isso acontecesse, Nikita Khrushchev envia emissários, né, à Tchecoslováquia,
pedindo lá a atenuação dessas medidas que foram tomadas por ele e referendadas pelo parlamento. Como Alexander Dubček se nega, né, a fazer a atenuação dessas liberdades civis para a sua própria população, embora desejasse a manutenção do comunismo, a União Soviética, então, tomou uma decisão. Praga, a capital, né, da antiga Tchecoslováquia, foi invadida por 500 mil militares soviéticos, sobretudo vindos da Rússia. Esses militares entraram com os tanques, né, na praça em Praga e impuseram ao regime de Alexander Dubček a revogação dessas medidas libertadoras do próprio povo. A terminologia Primavera de Praga é uma referência a um possível florescimento das liberdades civis e políticas naquele país, sendo levada a cabo por um líder comunista, porém, que queria um comunismo democrático, um comunismo popular, um comunismo com a face humana, que foi o Alexander Dubček. Só que a União Soviética não permitiria que isso acontecesse. Quando 500 mil militares tomam o controle, né, da Tchecoslováquia, o Alexander Dubček não tem outra alternativa senão voltar atrás, né, e retirar, né, todo o conjunto de propostas que foram aprovadas no parlamento. E, portanto, ainda que a Tchecoslováquia tivesse aí uma situação melhor do que ela tinha sob o comando de Stalin, nós sabemos que a Tchecoslováquia ainda era fortemente comandada pelo regime soviético. Nikita Khrushchev estava disposto a permitir uma certa flexibilidade, mas não a perda de controle do leste europeu. Lembrando que, como dizia Winston Churchill, o primeiro-ministro inglês que comandou a Inglaterra na resistência durante a Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill disse que, após a guerra, que uma cortina de ferro havia se batido sobre a Europa, dividindo a Europa, né, em lado capitalista e lado comunista. Então, o grande medo da União Soviética é que a Primavera de Praga pudesse se espalhar para um conjunto muito maior de países, o que faria enfraquecer a posição de domínio soviético sobre esses países. Beleza? Então vamos colocar aqui no quadro. Perdão? Apagando aqui. Então, a gente tem lá, né, em 1968, a Tchecoslováquia iniciando lá uma fase do comunismo com face humana e, portanto, garantindo as liberdades civis, religiosas, de organização e de manifestação. Tudo isso feita lá pelo seu presidente, Alexander Dubček, que era um reformista, repito, embora fosse um comunista. Essas liberdades aqui foram, inclusive, apoiadas pelo parlamento. Qual era o problema, né? É que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a União Soviética, temia a perda de controle de países como a Polônia, a Hungria, a Iugoslávia
etc., com um possível espalhamento dessa primavera de Praga, né? E, portanto, vamos lembrar, em 68, a Tchecoslováquia, com Alexander Dubček, quis implementar um comunismo com face humana, né? E, portanto, levando em considerações os desejos da própria população. Ele luta, então, lá para criar um comunismo, mas com liberdades civis, com liberdade de manifestação religiosa, de organização e de manifestação. Isso contrariava os interesses da União Soviética, que temia que houvesse um espalhamento de onda libertária para outros países do leste europeu, como a Polônia, como a Hungria, como a Iugoslávia, a Bulgária, né, e por aí vai. E aí a União Soviética perderia o controle de parte do leste europeu. Para evitar que isso acontecesse, a União Soviética toma uma decisão: a ocupação militar da Tchecoslováquia. Então vem lá. Os tanques soviéticos invadiram o país e foi emblemático, sobretudo, é claro, a invasão da praça pública em Praga, capital da Tchecoslováquia. A partir daí, né, há uma invasão soviética na Tchecoslováquia. E Nikita Khrushchev, o líder soviético, impõe a retirada, né, da legislação libertária, né? Então, a Tchecoslováquia revoga a legislação libertária. E com isso, a União Soviética manifesta o seu poderio pelo uso das armas, pela imposição de um modelo de comunismo que deveria necessariamente ser aprovado por Moscou, ser aprovado pela União Soviética. Aliás, o dado é interessante, né? Porque agora nós estamos tendo a Copa do Mundo, né, na Rússia. E a Rússia, só para lembrar, era uma das principais repúblicas soviéticas, mas não era a única, né? Você tinha a Rússia, a Bielorrússia, a Chechênia, o Cazaquistão, Tadiquistão, Quirguistão, né? Uma série de países que faziam parte daquilo que era a União Soviética. Legal? Então, invasão soviética na Tchecoslováquia, e aí o governo de Alexander, né, será obrigado a revogar a legislação libertária. Nesse nosso ano, nós completamos, então, 50 anos, né, da Revolução de Praga, da Primavera de Praga. Então, apagando aqui, para a gente conseguir visualizar, o que nós temos, pessoal? 50 anos da Primavera de Praga. A Primavera de Praga é o nome que se dá ao período de 8 meses de efervescência política, cultural e social que aconteceu na Tchecoslováquia, hoje dividida em duas nações, a República Tcheca e a Eslováquia, em 1968. Essa movimentação era entendida como uma tentativa da sociedade tchecoslovaca de reformar o comunismo do país, que estava alinhado com as tendências ditatoriais impostas pela União Soviética. Quais são os antecedentes dessa questão? Após a Segunda Guerra Mundial, o leste da Europa foi ocupado por tropas da União Soviética e, a partir daí, esses países foram integrados ao bloco comunista e governados por partidos comunistas que se estruturaram com base nos moldes do comunismo soviético, ou seja, no stalinismo, nas ideias políticas de Joseph Stalin. Em todos eles, países comunistas do leste europeu, nós encontramos sistemas políticos unipartidários, é a mesma coisa que monopartidarismo, um único partido político, com estruturas de autoridade altamente centralizada,
uma verdade cultural e intelectual oficialmente promulgada pelo próprio comunismo, determinada pela autoridade política, economias centrais planejadas, planificadas, né, pelo Estado, e até mesmo a relíquia mais óbvia da herança stalinista, líderes supremos de forte perfil. Em muitos desses países, o surgimento de um regime comunista havia sido imposto pela força das tropas soviéticas, mas, no caso da Tchecoslováquia, o surgimento de um regime comunista partiu de uma demanda social que via no comunismo uma esperança para as melhorias para o futuro. As práticas políticas impostas às nações do leste europeu pelo governo de Moscou geravam forte insatisfação nas nações do bloco. A partir da década de 1950, surgem então debates em diversas nações propondo lá um reformismo para o comunismo soviético. Isso aconteceu, sobretudo, depois que em 1956 acontece a desestalinização promovida por Nikita Khrushchev. O grande impacto disso aconteceu inicialmente na Hungria, com a ocorrência de uma revolução popular fortemente reprimida pelo governo de Moscou. No caso da Tchecoslováquia, a ideia de um reformismo do comunismo só se manifestou a partir da segunda metade da década de 1960. A agitação dentro do Partido Comunista da Tchecoslováquia gerou grandes repercussões na sociedade. Os eventos da Primavera de Praga são o resultado disso. A agitação que abalou a sociedade tchecoslováquia durante os meses de 1968, iniciou-se em 5 de janeiro, quando Alexander Dubček, assumiu o posto de primeiro secretário do Partido Comunista da Tchecoslováquia. Dubček era um político reformista, que possuía uma estreita ligação com intelectuais locais e defendia a ideia de promover um socialismo com o rosto humano. A força do discurso por reformas na sociedade no regime comunista na Tchecoslováquia se espalharam por toda a sociedade e alcançou principalmente os estudantes, que já em março de 68 manifestavam-se exigindo o fim da censura que existia no país. O resultado disso foi que no mesmo mês a censura foi revogada na Tchecoslováquia. Dubček divulgou em 5 de abril de 68 um programa de ação do Partido Comunista Tchecoslovaco. Esse programa estipulava a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, maior liberdade para as empresas e dava a promessa da imposição de uma democracia pluripartidária, com vários partidos políticos, para a Tchecoslováquia. Essa proposta de reforma, realizada por Dubček, foi apoiada por húngaros, iugoslavos e romenos. Tudo o que acontecia, no entanto, na Tchecoslováquia, a reforma política, a democratização da política e da sociedade, a abertura das fronteiras, a agitação de movimentos sociais e estudantis, dentre outras, representavam uma grave ameaça para o poderio de Moscou sobre o bloco soviético do leste europeu. Em 16 de agosto de 68, o Comitê do Partido Comunista Soviético decidiu colocar fim ao regime de Dubček na Tchecoslováquia. Com isso, no dia 21 de agosto de 68, a cidade de Praga, capital da Tchecoslováquia, foi invadida por uma força composta por aproximadamente 500 mil soldados de diversas nacionalidades. Os russos eram a maioria. A invasão de Praga pelas tropas soviéticas resultou em manifestações espontâneas da população de forma não violenta. Essas manifestações seguiram-se durante vários dias em Praga, mas não tiveram o efeito prático.
A Primavera de Praga, então, chegara ao fim. O governo tchecoslovaco teve que abrir mão de suas reformas e Dubček foi deposto do seu cargo em 69. Historiadores sugerem que o fracasso da Primavera de Praga e o descrédito que se estabeleceu no bloco comunista após isso deram início à decadência do bloco soviético. A manutenção deste nas décadas seguintes ocorreu apenas por causa do poderio econômico e militar da antiga União Soviética. Ok? Bom, pessoal, encerramos mais essa aula por aqui. Esse ano de 2018 tem uma série de comemorações aí, ou de lembranças, né, de 50 anos de alguma coisa, mostrando lá que 1968 foi um ano, como se diz no Brasil, que não terminou. Ok? Um abraço imenso para você, bons estudos e até o nosso próximo encontro. Até lá! Olá, meus amigos! E aí, gostou da nossa videoaula? Ótimo, bacana. Então, estou aqui mais uma vez para convidar você a adquirir o material de apoio aí. A gente está pedindo aí uma contribuição simbólica aqui da Lá Concurso por R$ 29,90, né? Todos os PDF, mais essa metodologia aí fabulosa do Personal Coach. Eu vejo que muitos alunos não conseguem ter alta performance porque não conseguem elaborar um plano de estudos, né? Uma sequência coerente, prioritária. Ele vai se perdendo no conteúdo. Então, o Personal Coach vai te ajudar bastante nisso por apenas R$ 29,90. E, claro, a chamada daquela cerejinha do bolo que vai coroar a sua preparação para esse concurso inédito aqui da PEM Bahia. O nosso super aulão de véspera. Tá? Aqui estão os professores aqui, já estão todos eles contratados, combinei com todo mundo já. 30 horas, né? Cada professor vai gravar blocos de 30, por exemplo, pegar aqui o professor Edenilson, né? 2 horas, então ele vai ter 4 blocos aí, tá? 4 blocos de 30 minutos, né? Isso aqui não será disponibilizado no YouTube, será lá na nossa plataforma do Lá Concursos, um link tá aqui para você fazer a sua inscrição, né? Por apenas R$ 49,90, tudo bem, gente? Então, um forte abraço, espero vocês. Tchau, fui! Clique lá.